Meus poeteiros, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Poesia Online, onde nós poetamos pela internet. E hoje eu tenho um vídeo muitíssimo especial para vocês. É claro que eu estou falando de um dos poetas mais importantes da história da literatura, o Virgílio, que é o autor da Eneida. Caso você não conheça, a Eneida é considerada uma das obras mais importantes da história da literatura, com certeza a primeira ou talvez a segunda obra mais importante da literatura romana clássica, da literatura latina. E, claro, eu não vou falar muito aqui sobre a obra. Se você quer um vídeo específico sobre a Eneida, deixa aí nos comentários, eu acho que eu vou fazer, porque quero muito falar sobre esse aqui. Mas deixa aí nos comentários mesmo assim se você quer. Hoje eu vou falar mais sobre a biografia, sobre a história de vida do Virgílio. Ele teve uma vida muito interessante. Então eu vou falar um pouco sobre a biografia dele. Mais pra frente eu faço um vídeo específico sobre a Eneida. E também sobre as outras obras dele que eu vou falar aqui, as bucólicas, as geórgicas, enfim. Bom, quem foi Virgílio? O Virgílio ele nasceu na cidade de Andes. Hoje em dia é uma cidade chamada Virgílio. Essa cidade realmente existe, fica no norte da Itália. E essa cidade se chama Virgílio hoje, em homenagem ao poeta. Ele nasceu supostamente em 70 a.C., então 70 anos antes de Cristo. Ele supostamente vivia numa região rural lá, teve algumas situações que aconteceram ali que não é muito, assim, não se tem muita clareza disso realmente aconteceu, se é lenda, então eu não vou falar muito aqui sobre essas questões, mas ele supostamente estudou filosofia, retórica, astronomia, medicina quando se mudou para Roma. Diz a lenda que ele tinha uma saúde muito frágil, ele ficava doente com frequência. E também era uma pessoa muito tímida, muito reservada, um cara muito, a ponto de sofrer bullying e tal, por ele ser um cara muito tímido e tudo mais. Tem alguns poemas que ele escreveu na juventude, ou supõe-se que ele tenha escrito na juventude, mas essa autoria é bastante contestada, porque são poemas muito antigos e existe muita possibilidade de que sejam outros os autores que se atribuem a Virgílio, assim como outros poetas clássicos. Aliás, é importante citar que, assim como vários outros poetas clássicos, o Virgílio também tem uma biografia muito absurdamente indefinida, então a gente não tem tanta clareza de todas as questões que aconteceram com a vida dele, não se sabe muito o que aconteceu. Por volta de 49 a.C., ele escreveu e publicou as Bucólicas, que era uma série de poemas falando sobre pastoreio, sobre vida no campo, bem interessante falar sobre as Bucólicas. Vale a pena citar que tanto a Eneida, quanto as bucólicas, quanto as geórgicas, a literatura romana em geral, ela já não era mais cantada como era na literatura grega, O Homero cantava seus poemas. Os romanos já escreviam os poemas em forma de livro, como a gente tem aqui. Claro que a edição não é tão ruim quanto essa, mas já era, não sei se vai dar para ver aí na câmera, mas já era escrito os seus poemas e publicados em livro de forma muito semelhante como a gente tem hoje em dia, e não mais cantados à lira, como eram os poemas clássicos gregos. Se você não sabe muito sobre isso e quer aprender mais, tem um vídeo sobre a vida de Homero, sobre a Ilíada de Homero, sobre um monte de coisa da poesia grega clássica, sobre Hesíodo. Então dá uma olhada lá, vai ficar mais interessante. Bom, depois de publicar as Bucólicas, o Virgílio conheceu vários poetas ali de Roma, o Horácio principalmente. Ele começou a participar de vários círculos literários importantes da Roma na época, do período augustano. Augustano porque é o período do César Augusto. E logo em seguida ele escreveu e publicou as Geórgicas, que também falam sobre pastoreio, uma outra coleção de poemas, mas fala também de modos de cultivar a terra e tal. É bem interessante porque dá para entender isso de um ponto de vista metafórico, muito bacana as geórgicas também. Talvez eu faça um vídeo falando sobre isso, ainda não sei. Até o final da vida, ele passou a trabalhar na Eneida, que é este livro aqui. E a Eneida fala sobre a história do herói Enéas, que depois da Guerra de Troia, ele sai de Troia e viaja até a Itália. Essa é a história de Enéas. Eu vou deixar para falar sobre o livro no vídeo específico sobre ele. Então, ele trabalhou nesse livro até o final da vida. E quando ele era muito velho, ele viajou à Grécia, onde ele contraiu uma febre e morreu no caminho de volta à Itália. O último desejo dele, como ele nunca terminou a Eneida está incompleta. Este livro nunca foi terminado. Tem um final, a história acaba e tal, mas tem alguns versos
que não foram acabados, não foram terminados, porque eles não têm o hexâmetro dactílico. Então a gente sabe que os versos não foram terminados. O último desejo dele era que a Eneida fosse queimada e destruída, porque ele não achava certo publicar um livro incompleto, mas é claro que esse desejo não aconteceu, a Eneida acabou sendo publicada mesmo incompleta, é essa a versão que a gente tem hoje. Ele morreu em 19 a.C., e a Eneida foi o livro assim, que fez um baita sucesso, mesmo com alguns versos ali que não seguem a métrica, fez um baita sucesso, é um dos livros mais importantes, a ponto, para quem leu a Divina Comédia do Dante Alighieri, se lembra de que Virgílio é um dos personagens da Divina Comédia, ou seja, é um poeta que é considerado como um grande poeta romano junto de Ovídio. Vou falar sobre Ovídio em outro vídeo. Ovídio, tá, vocês entenderam. Bom, a obra do Virgílio era muito utilizada em outros momentos, desde a Renascença até não muitos anos atrás, como material de estudo de latim. Então eu tenho essa versão aqui que tem a versão... Eu usei esse livro quando eu estudava latim. Então é bem interessante que essa edição aqui tem é uma edição bilíngue, então ela traz o latim de um lado e o português de outro. Muito bacana para estudar latim, para quem está começando. Eu não acho assim que o Virgílio é um poeta muito fácil de ler. Então se você não está acostumado a ler poesia clássica, talvez o Virgílio não seja, talvez... Se bem que qual outro poeta que seria o melhor para começar a ler poesia clássica? Eu não sei. Talvez o Virgílio. Não tem poesia clássica que é propriamente fácil hoje em dia. Para nós, ocidentais, contemporâneos, acho que não tem nenhum que seja propriamente fácil. Mas se você quer um desafio, a Eneida de Virgílio é muito bacana. E, aliás, nesse livro tem algumas questões interessantes que eu vou falar no vídeo específico. Então deixa aí nos comentários se você quer o vídeo sobre a Eneida de Virgílio, sobre as geórgicas, sobre as bucólicas. E dá uma olhada aí no canal, se inscreve, deixa seu like, deixa seu comentário. Muito obrigado pela sua audiência. Poetamos hoje, poetaremos amanhã. Até mais.